E aí, olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre conciliação. A definição, assim, o que é conciliação na justiça? Conciliar é a forma mais simples e rápida de solucionar um conflito por meio da qual cada um cede um pouquinho para se chegar num acordo e, de preferência, que seja bom para todo mundo. Então, vamos falar sobre isso hoje? Conciliação na Justiça do Trabalho. Está no ar o Papo Legal. Para participar desse papo legal sobre conciliação, a nossa convidada é a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Denise Alves Horta, uma defensora, né, doutora, ferrenha aí da conciliação. A gente está sempre acompanhando a senhora, né? Perfeitamente, Adriana. Como vai? Os meus cumprimentos aqui a todos da SECOM. É isso mesmo, a conciliação é muito importante, Adriana. E a Justiça do Trabalho está empenhada em fazer com que as demandas que hoje são um volume muito elevado na Justiça, sejam resolvidas em sua grande maioria pela conciliação. Antes, porém, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente falando, inclusive, da SECOM, né, da comunicação, da secretaria. Esse podcast é, inclusive, né, um pedido aí da administração. A senhora também sempre atenta aí nas novas ferramentas. A comunicação também é importante aí nessa administração, né, doutora? Sim, a comunicação é muito importante, Adriana. A comunicação tem um papel fundamental numa boa administração, porque administrar não é somente cumprir aqueles requisitos próprios da administração pública, do direito administrativo. É preciso que a comunicação de uma instituição leve ao público pertinente o trabalho daquela instituição para que aquele público possa ter conhecimento das ações que a instituição realiza em favor da sociedade. Então, a conciliação está dentro desse contexto e a SECOM, como uma ferramenta importante na Justiça do Trabalho, não só nos tribunais, mas nos tribunais superiores, no TST, no CSJT, tem esse papel maravilhoso de aproximar e de divulgar o trabalho institucional, que é algo fundamental para que a instituição seja vista e os seus trabalhos sejam divulgados. Porque a sociedade tem que saber se aquela instituição está efetivamente cumprindo o seu papel. E isso depende de divulgação. E há tanta coisa que acontece aqui, né? Um mundo, né? Muita coisa, um mundo que acontece e que, se não houver a divulgação necessária, ninguém fica sabendo. Estamos aí para a SECOM, então, a nossa Secretaria de Comunicação, trabalhando aí com mais esse produto, exatamente, né? Que é o nosso podcast. Voltando, então, agora à conciliação. A senhora defende sempre, né, a conciliação. É o caminho, é a modernidade, é isso mesmo? É sentar, não ter necessidade de levar aquele processo adiante, chamar as partes, é isso? Sim, Adriana. Não que eu apenas defenda. Eu defendo, como toda a Justiça do Trabalho defende, a conciliação é um princípio fundamental do processo do trabalho e, por que não dizer, da Justiça do Trabalho. E hoje todos os juízes, todos aqueles que comandam a Justiça do Trabalho, tanto regionalmente quanto nos patamares superiores, são defensores ferrenhos da conciliação como a forma ideal de solucionar os conflitos e as demandas trabalhistas que são
muitas, num patamar cada vez mais crescente, não só na Justiça do Trabalho, como em todo o Judiciário, e é preciso que nós consigamos mecanismos outros que não sejam apenas aqueles tradicionais do julgamento tradicional de processos, porque nós não podemos, nem é razoável que nós façamos um acréscimo cada vez maior no judiciário, com juízes, servidores. É todo um aparato, enfim, né, que tem. Né? Porque isso não tem limite, e não teria limite se cada vez que as demandas de um ano para outro fossem crescendo e ultrapassando determinado patamar, a justiça, então, acompanhasse esse acréscimo. Isso não tem a menor possibilidade, considerando, inclusive, o custo disso para a sociedade. Então, é preciso que nós entreguemos o mesmo resultado que a sociedade espera, mas por um modelo mais em conta para a economia do judiciário e que resolva satisfatoriamente as demandas. E nada melhor para isso, para alcançar esse objetivo, do que a conciliação, a velha e boa conciliação. A velha e boa conversa, né? Porque na hora que as pessoas chegam, né? O demandante, as partes, também tem isso, né, doutor? Todo mundo está com meio assim, nervoso. É preciso ter aquela velha e boa conversa também, né? Sim, para a conciliação é preciso haver diálogo. E o diálogo é isso, o diálogo é conversa, o diálogo é aproximação, e algo que é muito importante nesse processo é o espírito desarmado. Se os contendores ali, os conflitantes, as partes não desarmarem o seu espírito, dificilmente vai sair uma conciliação. Então, é preciso, como você falou, ali naquele primeiro momento, todos estão tensos. Ninguém sabe se realmente vai ser bom, vai ser produtivo, desarmar o espírito, mas com uma boa conversa, com a facilitação ali pelos conciliadores, pelo próprio juiz, essas partes irão se desarmando e naturalmente chegam a uma conversa que vai levar à solução pacífica. E isso é muito importante que se diga que nem sempre o juiz, numa audiência normal, cumprindo uma pauta normal de processos, ele consegue esse tipo de desarmamento do espírito das partes. Já na hora que chega, assim, né? Por quê? Porque o juiz está ali com uma pauta densa, intensa, volumosa, com uma grande quantidade de processos. Então, ele está tratando de uma conciliação num determinado processo. Ele tem um outro tanto de processos ali para serem resolvidos. Então, nem sempre ele dispõe do tempo necessário para que as partes se dediquem a chegarem a um... porque isso também demanda um pouquinho de tempo, isso, né? Isso demanda tempo. Então, para solucionar esse problema, foram criados os CEJUSCs, que são os Centros de Métodos Consensuais para a solução de conflitos, e os CEJUSCs, eles atuam tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. E os processos são enviados para lá, de acordo com uma seleção específica, e então ali as audiências são marcadas e há um tempo maior para tanto os juízes quanto os conciliadores se dedicarem à conversa e ao diálogo naquele processo. Então, as pessoas que estão ouvindo agora, os cidadãos, as cidadãs,
qualquer pessoa pode fazer, né, a conciliação a qualquer momento do processo, né? Vamos convocar as pessoas para isso, a conciliação ela pode ser realizada a qualquer momento no processo. Há 2 momentos que são obrigatórios no processo do trabalho, que é justamente quando inicia a audiência, o juiz propõe a conciliação e depois, após as razões finais, o juiz renova aquela possibilidade de conciliação. Então, nesses 2 momentos, a conciliação ela é obrigatória, sob pena até de nulidade daquela audiência e do processo. Mas não só nesses 2 momentos, mas a qualquer momento a conciliação pode ser proposta, inclusive na execução, né, que é muito importante que se realizem audiências conciliatórias nas execuções, porque a sentença já está transitada em julgado, já não cabem mais recursos, e então as partes podem discutir com liberdade, observando tudo aquilo que já foi decidido naquele processo. E se fala muito que na conciliação cada um abre mão um pouquinho. É aquilo que está falando no começo ali, né? Cada um tem que ceder direito, um pouco, etc. Cede daqui, cede dali. E é exatamente isso que tem que ser feito, porque quando o processo vai a julgamento, nem sempre ele é totalmente procedente. Nem sempre a ação vai ser totalmente um êxito para aquele que propôs a ação. Ou será totalmente improcedente, com, então, um êxito para o demandado. Absolutamente. Né? Então, na grande maioria das vezes, as sentenças, o seu resultado é parcialmente procedente. Então, alguns pedidos são acolhidos e outros não são acolhidos. Então, esse processo na conciliação de abrir mão um pouquinho daqui, abrir mão um pouquinho dali, isso faz parte da negociação. E é muito melhor que as partes, criteriosamente, conscientemente, trabalhem nesse processo do que correrem o risco de um resultado incerto lá no futuro. Não é que podem receber um resultado totalmente improcedente. E aí Então, aquele que propôs a ação sairá, então, com muito desgosto daquela demanda. Doutor, nós já estamos com quase 13 minutos já, gente. O assunto vai indo, a gente vai indo embora. É rápido. Agora, a gente já falou que qualquer pessoa pode fazer. Agora, os juízes, no caso que nós da Justiça do Trabalho, ela incentiva bastante. Todos estão preparados para esse tipo de demanda, né? Sim, especialmente nos sejusques, né? Há um preparo especial para a atuação tanto do juiz quanto dos mediadores nessa solução Eles fazem curso, pacífica dos conflitos. E por que acontece isso? No julgamento tradicional, nas sessões e nas audiências tradicionais, como eu comentei, o juiz tem uma grande pauta de demandas para resolver e não tem muito tempo para se dedicar a esse tempo que uma conciliação demanda. Então, no Sejusc, é justamente o contrário. Todos estão ali dedicados a isso. E para que esse processo chegue a bom termo e essa conciliação ela possa ser satisfatória, o corpo daqueles envolvidos ali, tanto os juízes quanto os conciliadores, eles precisam ter uma formação específica para que esse trabalho seja satisfatoriamente conduzido.
e as partes saiam dali após chegarem a um bom termo no conflito, satisfeitos e conscientes de que fizeram tudo o que podia ser feito para terem um resultado satisfatório. Então, os juízes e os conciliadores se preparam com um curso de especialização de 100 horas. Opa! E nesse curso, então, são desenvolvidas e aprendidas as técnicas de conciliação, o modo de trabalhar o conflito das partes, de modo a que possam todos obter o resultado mais satisfatório. Doutora Denise, muito obrigada. A gente podia ficar falando aqui, se deixar que o assunto vai longe, porque é interessante, Sim, né? E, Adriana, eu gostaria de aproveitar esse momento para realçar que nós estamos também às vésperas da semana da execução trabalhista, que será do dia 16 a 20 de setembro. Então, nessa semana, aqueles que têm interesse em conciliar nos seus processos de execução, que se inscrevam os seus processos, e a Justiça do Trabalho tem a rotina de fazer todos os anos semanas da conciliação, que essa semana da conciliação acontece normalmente em maio e em novembro, a semana da execução em setembro. O CNJ também tem semana que é destinada à conciliação. Então, o Brasil todo, nessa campanha, um mutirão em prol da conciliação, para que você veja a importância da conciliação no cenário nacional, e nós estamos todos aqui abertos às inscrições ao trabalho nas conciliações. Então, se inscrevam, e que essa cultura da conciliação seja o novo caminho que possa auxiliar a resolver de um modo mais satisfatório e mais rápido as demandas na Justiça do Trabalho e em todos os outros ramos do Poder Judiciário. Aí, ó. Falou quem sabe, quem entende, né? Obrigada, doutora Denise. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, é isso aí. Na semana que vem a gente tem mais um podcast. Até já.